Quem é o Senhor mencionado ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que afirma ser o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso? Será que é possível identificar? É isso que nós vamos fazer neste vídeo. Nós já fizemos o primeiro vídeo, fizemos algumas comparações e agora vamos chamar para um detalhe muito interessante que poucas pessoas se aperceberam até o momento. Então vamos lá. Então eu tenho aqui duas Bíblias gregas. Essa é uma Bíblia bem moderna, como vocês podem notar, e essa aqui é uma Bíblia mais antiga. Depois eu vou apresentar mais duas para vocês também, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro na mais nova, né? Vamos lá. O que nós encontramos aqui de interessante esse texto? É o Novo Testamento revisado, o mais perfeito possível de acordo com os manuscritos mais antigos. Então vamos lá. Então está aqui o livro de Apocalipse, dá para perceber no alto, né? Deixa eu aumentar a tela aqui um pouquinho. Peço desculpas aí, porque às vezes dá uma tremidinha, né? Então está aqui no alto, ó, livro de Apocalipse. Já mostrei para vocês no primeiro vídeo as expressões que identificam alguém que não é Jesus Cristo, claramente, só pode ser Jeová, né? Aqui, ó. O que é e o que era e aquele que vem, né? Ou que virá, tá bom? Jesus Cristo está a partir do versículo 5 aqui, ó. Essa expressão que você está vendo aqui no versículo 4, ela se encontra aqui também no versículo 8, ó. Olha aqui, ó. Está aqui no finalzinho, ó. O que é, e o que era e o que vem ou virá, tá? O Todo-Poderoso, né? Então, evidentemente, essa expressão idêntica que você está vendo aí, em tom verde-limão, né? É exatamente a mesma que tem no versículo 4 e no versículo 8. Não pode ser Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus Cristo está bem destacado a partir do versículo 5. Ó, e da parte de Jesus Cristo, e termina aqui no finalzinho com um amém, a narrativa, tá? Aqui está na primeira pessoa, daqui para trás está na terceira pessoa, numa narrativa, ok? Tá? Muito bem. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, especificamente nesse vídeo, é essa palavrinha aqui, ó. Essa aqui, ó, Kyrios, tá? Então o texto diz assim, ó, ego imi to alfa kai to ômega, legei Kyrios hotheos, hoon kai hoen kai ho erhomenos ho pantocrator. Eu sou o alfa e o ômega, diz Senhor, o Deus, o que é e o que era e o que vem, o que virá, o Todo-Poderoso. Ok? É assim que você encontra a tradução na língua portuguesa. A palavrinha princípio e fim, primeiro e último, não existe no texto grego, que você vai encontrar em algumas bíblias, principalmente João Ferreira de Almeida, tá? Essa expressão, geralmente, ela está depois do ômega para denotar que alfa e ômega se refere à primeira e última letra apenas do alfabeto, tá bom? E não que Deus tenha princípio ou tenha fim, nada disso, tá? Apenas uma nota para explicar que alfa e ômega é a primeira e última letra do alfabeto, tá? Mas o ponto é esse aqui, ó. O texto diz literalmente, ó, diz Senhor, o Deus. Não está escrito assim. Diz o Senhor Deus. Veja que essa palavrinha aqui, que é o artigo, ela está antes de Deus e não antes de Senhor, aqui no texto grego. Em algumas Bíblias você lerá assim, diz o Senhor Deus. Eles tiram o artigo aqui antes de Deus e jogam para antes. Então já é um erro que aconteceu, né? Se já não bastasse tirar o nome de Deus da Bíblia, mudar a posição do artigo para tentar consertar esse erro, tá? Essa expressão aqui seria mais ou menos assim na língua portuguesa. Diz Pedro o médico, tá? Então a palavra Senhor aqui, o Kyrios em grego, ela está substituindo o nome de alguém. E aqui nós temos o substantivo e o sujeito antes do artigo, tá? O artigo não está antes aqui. Então, portanto, isso aqui é o nome, tá? Isso aqui é nome, não é título. Está substituindo o nome de Deus, evidentemente, aqui no caso, tá bom? Muito bem, vamos ver outras traduções, se o texto está igual. Depois você vai poder comparar com Bíblia em português, né? E vai ver a desonestidade que foi, né, que fizeram com a palavra de Deus, né? Essa aqui é aquela primeira Bíblia grega que eu mostrei para vocês, antiga. Essa Bíblia deve ter uns 200 anos de idade, mais ou menos, tá? Veja que o texto é exatamente igual, ó. Exatamente igual. Olha aqui, ó. Ego imi to alfa kai to ômega. Princípio e fim, primeiro e último não existe no texto, tá? Ó, legei Kyrios, ó, hotheos,
O artigo está antes de Deus e não antes de Senhor aqui, ó. Tá bom? Notaram aqui? Muito bem. Vamos para a próxima. Novo Testamento trilingüe. 3 idiomas ao mesmo tempo, simultâneos, né? Grego, português e inglês. Então vamos lá. Então está aqui embaixo, ó. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho, só para ver se melhora um pouquinho a nossa visibilidade, né? Então vamos lá. Lá no alto, ó, Apocalipse, capítulo 1, né? Aqui, versículo 8. Ó, exatamente igual, tá? Esse é um Novo Testamento atualizado também. Ó, ego imito, alfa, kaito, ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Legei Kyrios o Theos. Diz Senhor o Deus, não é diz o Senhor Deus, tá? Veja na língua portuguesa, na João Ferreira de Almeida, como que ficou. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Eles mudaram o artigo de lugar, tá? Olha aqui, ó. Compara aí para você ver, ó. O artigo está antes de Deus e não antes de Senhor. Olha aqui, ó, muito claro, né? Muito claro, tá bom? Vamos pegar outro Novo Testamento também, analítico. Esse aqui, ó. Eu poderia te apresentar aqui pelo menos mais umas 2, 3 versões que tem o texto exatamente igual, tá? E você vai ver como que os tradutores de João Ferreira de Almeida foram desonestos, né? E não só deles, mas também de outros também. Olha aqui a palavrinha final, também depois da palavrinha ômega, ó. Legei Kyrios, Rho, olha aqui, ó. Kyrios, Rho, olha lá. Theos, que é Deus, olha aqui. Então o artigo está antes de Deus e não antes de Senhor. Ó, diz Senhor o Deus, literalmente, tá? Então a palavra Senhor está substituindo o nome de alguém que é o dono do título Deus, né? Claramente aí, tá bom? Vamos analisar aqui uma Bíblia ecumênica. A tradução ecumênica é uma Bíblia até um pouco antiga. Essa Bíblia deve ter mais ou menos aí uns 30, 40 anos. Vamos ver como que ela traduz esse texto aqui. Esse texto é muito parecido, que você vai ler aqui, com a João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada, que tem um texto melhor do que a Corrigida e a Fiel, tá? Então você lerá assim, ó. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, não é diz Senhor o Deus. Então mudaram de lugar aqui, mas mantiveram as palavras que está no manuscrito, tá bom? Só mudaram aqui de lugar, né? Aqui aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso, tá bom? Então está aqui, ó. Essa aqui é uma Bíblia ecumênica, elaborada tanto por eruditos católicos como evangélicos, né? Agora nós vamos pegar uma Bíblia evangélica. Por exemplo, essa é João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, muito bonita, bem elaborada, dá para ver aí, né? Olha, muito bonita mesmo. E ela tem o texto da Corrigida, conforme eu disse para vocês. Agora vocês vão se assustar. Vamos lá. Vamos ver o nível de honestidade daqueles que elaboraram a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, que é uma das preferidas no núcleo evangélico, principalmente. Está aqui o texto, ó. Você vai ver os acréscimos que foram colocados, como se fosse texto inspirado, e também a retirada de uma palavra muito importante, tá? Então tá aqui, ó. Eu sou o alfa e o ômega, olha, o princípio e o fim. Essa palavra princípio e fim não existe em nenhum dos manuscritos gregos, inclusive nas Bíblias gregas modernas que eu mostrei para vocês não tem. Então isso aqui é um acréscimo. Como eu já disse para vocês, isso aqui é uma nota que havia séculos atrás para explicar que alfa e ômega é a primeira e última letra do alfabeto grego, né? Algumas diziam assim, ó, o primeiro e último, né? Primeiro e último, alguma coisa nesse sentido. Aí mudaram para princípio e fim para dar a entender, sei lá, se Deus tem princípio e fim, ou começo, alguma coisa nesse sentido. Mas essa expressão princípio e fim não existe nos manuscritos mais antigos e gregos, e os modernos retiraram essa expressão aqui, ó, porque não existe mesmo, tá? Aí é que vem o problema, olha aqui, ó. Agora que está o grande problema está aqui, ó. Diz o Senhor. Cadê a palavrinha Deus aqui? Cadê a palavrinha Deus? Eu não sei como que uma denominação que diz amar tanto a palavra de Deus, dar valor para ela, aceitaram uma Bíblia desse jeito aqui, né? Cadê a palavra Deus aqui no texto? Né? Olha aqui, ó. Diz o Senhor. Que Senhor?
né? Então ficou muito confuso. O objetivo dessa tradução é confundir o leitor. Por quê? Porque fica interpretativo, né? Senhor aqui pode estar se referindo tanto a Jeová como a Jesus. Os dois são chamados de senhores, né? Só que o título que aparece aqui, ó, que é, que era e que há de vir, ele é o mesmo que está no versículo 4. Ó, que é, que era e que há de vir. Será que é Jesus? Não, não pode ser. Por quê? Porque Jesus aparece a partir do versículo 5, da parte de Jesus Cristo, né? E a narrativa sobre a descrição de Jesus finaliza com um amém aqui, né? Na narrativa de João. Ok? Bom, quem é esse senhor então? Claramente fica para nós aqui, sem sombra de dúvida, que apesar de todas as adulterações que foram feitas, retirada da palavra Deus aqui, por exemplo, aqui tiraram a palavra Deus, mas lá em João 1 a palavra Deus é importante para Jesus, né? Mas aqui a palavra Deus não é importante para Jeová. Então, por aí, vocês já começam a ver 2 pesos e 2 medidas, né? Então, quando nós traduzimos a tradução Novo Mundo e dizemos que Deus ali significa divino, somos criticados. Mas tirar a palavra Deus aqui do versículo está correto, né? Veja o que o apóstolo João mesmo escreveu aqui, ó. Apocalipse 22, 19, ó. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E aí, tirar a palavra Deus, se já não bastasse tirar o nome de Deus e mudar para um título, tirar até mesmo a palavra Deus quando ela é aplicada para quem? Para o Deus Todo-Poderoso, justamente falando de Jeová. Então, por aí, vocês já tiram, né, uma noção do tamanho do zelo, do apreço, né, que muitas denominações têm, né, ou tradutores tiveram com a palavra de Deus. Apesar de tudo isso, fica muito claro, conforme fiz a comparação para vocês aí, que o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, que está aqui no versículo 8, não está tratando da pessoa de Jesus, mas está tratando de Jeová. Até porque no versículo 6, apesar de um errinho que nós temos aqui também, João fala da esperança de ser rei e sacerdote para servir o Deus e Pai de Jesus Cristo. O Deus Todo-Poderoso não tem Deus e Pai. O Deus Todo-Poderoso não recebe revelação. Na verdade, ele dá revelação a Jesus Cristo, conforme está o versículo 1 aí. Ok? Então, espero também que esse vídeo sirva aí de ajuda, de esclarecimento para você que está assistindo, né? E reconheça que só existe um Deus Todo-Poderoso no universo. E nada vai mudar, né? Nenhuma manipulação na Bíblia vai mudar. Esse Deus, evidentemente, é Jeová.